E eu vou fazer eu vou linkar, né? A gente usa essa expressão hoje para trazer, conectar uma coisa a outra, tá? E eu vou linkar esses dois textos, tá? Dentro da esfera daquilo que nós iremos aprender hoje. Como assim, pastor? Capítulo 1 de Romanos, o texto que nós lemos, fala-se da depravação moral e espiritual da humanidade. Essa depravação moral e espiritual, ela se deu pelo fator de Adão e Eva terem ouvido a serpente, comido do fruto e assim terem conhecido o bem e o mal e consecutivamente terem recebido um juízo, né? A mulher, o homem e a mulher receberam o juízo da morte, já não tiveram mais a oportunidade de viver eternamente, porque Deus os expulsou, os tirou do jardim do Éden, e consecutivamente o pecado acarretou uma multidão de problemas para a humanidade. Problemas estes que nós também sofremos hoje. Sofremos porque vivemos ainda este mundo, ainda existimos, ainda andamos, peregrinamos nessa terra, e de fato a existência ela nos faz com que nós nos deparemos com a diversidade de problemas que existem, com as privações, com as perdas, com as lutas diárias, com a fome, com a nudez, com o perigo, com a espada, a guerra, a violência. Tudo isso são consequências do pecado na humanidade e que também acarretou até para aqueles que são bons e que hoje vivem na presença de Deus. Nós, como cristãos, não estamos imunes das dificuldades da vida, dos problemas da vida. O texto que nós vamos ler não se trata de uma visão que Paulo dá em Romanos 1. Paulo vai tratar agora no capítulo 11 de problemas que acontecem na vida da igreja, e que esses problemas eles são solucionados com princípios que não só solucionam problemas da igreja, como também problemas da própria vida, tá? Quem achou capítulo 11? Todos acharam? De 1 Coríntios diz assim, verso 1: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Verso 2: eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher,
mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, se é decente que a mulher ore com a cabeça descoberta, ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém? Amados, preste muita atenção no que nós vamos ensinar aqui nessa noite. Nós não vamos tratar aqui de assuntos que talvez para alguns está muito no campo da religiosidade, do uso e do costume. Não é isso que iremos tratar aqui nesta noite. Não tem nada a ver. Por quê? Paulo, ele trata nesta passagem alguns problemas, algumas dificuldades que são propriamente da igreja, problemas de louvor, problemas de culto, problemas de adoração, problemas que estava sendo ocasionado dentro da igreja naquela época. Mas também Paulo trata, dentro desses problemas, uma outra dificuldade. A dificuldade do relacionamento entre homem e mulher, ou marido e esposa. Só que, no modo geral, o que Paulo está tratando parece uma coisa meio que antiquada para nós hoje. Parece que Paulo está falando de uso e costume, da questão do uso do véu naquela época na igreja. Não é propriamente essa questão que Paulo quer falar com a igreja. Hoje nós temos em certos ministérios algumas igrejas que usam véu. Olhando para essa escritura, para esse texto, algumas igrejas interpretam mal e dizem: não, para mim estar na igreja eu tenho que colocar um véu. Outras igrejas dizem: não, para mim estar orando ou cultuando a Deus, eu não preciso colocar um véu. Então se torna um problema para a igreja até hoje, nos dias de hoje, porque uma igreja diz: ó, a minha igreja usa o véu, a sua igreja não. E pela má informação de compreender o texto, de ter uma visão panorâmica e atemporal, né? Quando eu falo atemporal, eu estou falando de um contexto que Paulo trata, que é de 2000 anos atrás. E esse contexto que Paulo está tratando há 2000 anos atrás, não tem nada a ver com a nossa cultura que vivemos hoje, com a cultura brasileira. Paulo está tratando com a cultura grega, e praticamente meio que misturado aí também com a cultura judaica, a cultura hebreia. Então o que Paulo está falando? Paulo está falando de um significado que é plenamente local e também transitório. Por que transitório? É algo que já passou, é algo que ficou lá para trás, há 2000 anos atrás. Só que poderíamos dizer, é uma questão antiquada, antiga, que não tem valor para nós. Nós poderíamos dizer isso, pois é uma situação, estou dizendo da questão que estava acontecendo, é uma questão local e transitória, quer dizer, deixou de existir, e parece que não tem mais importância para nós. Espera aí, se foi há 2000 anos atrás, se aconteceu numa cultura que não é a minha cultura, então isso para mim não tem importância nenhuma. É aí que nós se enganamos. Realmente tem importância sim para nós nos dias de hoje.
Amém? Vocês estão entendendo? Então, o que Paulo está tratando aqui, meu irmão? Tudo é ocasionado pelo problema do pecado. O pecado, ele cega a visão do ser humano. O pecado, ele não cega a visão para levar o homem ao pecado, aquilo que nós tratamos como pecado, como depravação moral, a prostituição, ao vício, à violência, ao engano, à falsidade, à mentira, não só nesse extremo, como também no extremo de uma vida religiosa e farisaica, que era o contexto que Paulo está tratando com a igreja, correlacionada a um costume que naquela época era próprio daquele povo, que Paulo está tratando de forma de princípios e não somente de regras e costumes. Amém? Então o que nós aprendemos aqui, meu irmão? Toda vez que você for resolver um problema, alguma dificuldade em alguma área da sua vida, você nunca pode se prender a questões de regras, a questões de tradições, a questões de éticas. Por quê? Regras, éticas e tradições são transitórias. Por exemplo, uma cultura vive uma certa regra, uma certa ética. Uma igreja vive uma certa cultura e uma certa ética e um certo padrão de costume. Amém? E é o que nós vamos aprender depois, relacionado a isso, que tem muito a ver com a autoridade de localidade. Por exemplo, se eu estou dentro de uma empresa e naquela empresa existe uma regra, é lógico, se eu sou funcionário daquela empresa, eu tenho que me adequar às regras da empresa. Não é assim? Sim ou não? Se eu vou para um país sendo brasileiro, peraí, aqui o meu costume é né? O meu jeito de ver as coisas é de uma forma. As leis que regem esse país é de um jeito. Nós temos a nossa lei, nossa Constituição. Só que quando eu vou para outro país, a minha lei, a minha regra, a minha ética social, a minha Constituição não serve naquele país. Agora, como cristão, os meus princípios espirituais, moral e bíblico, ele é universal, ele não muda. A regra do país pode mudar, ser diferente da minha, mas a obediência à palavra tem que ser universal. Eu tenho que obedecer a palavra aonde quer que seja. Eu não sou, por exemplo, você não pode ser como cristão, aquele cristão camaleão. Por exemplo, se eu estou num local que não tem regra cristã, que não tem princípios bíblicos, aí eu digo, já que o pastor não está vendo, minha mulher não está vendo, meus irmãos não estão vendo, então eu vou me adequar a esse padrão. E aquele padrão, muitas das vezes, não tem nada a ver com os princípios bíblicos, não tem nada a ver com a verdade de Deus, não tem nada a ver com a palavra de Cristo. Por isso que Paulo fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa regra de ser imitador de Cristo, eu posso estar no Japão, eu como cristão tenho que imitar Cristo lá no Japão, tenho que obedecer sim a lei daquele país, tenho que andar de acordo com a Constituição daquele país. Mas se aquela Constituição, aquela regra é contrária à verdade de Deus, eu prefiro ficar com a verdade de Deus. Vocês estão entendendo? A nossa obediência, meu irmão, ela não pode ser cega. O meu pastor falou que eu tenho que obedecer a palavra de Deus, custe o que custar. Mas eu não entendo nada da palavra, então eu vou obedecer do jeito que ele mandou eu obedecer. Tá certo isso? É correto obedecer dessa forma? Como é que você vai obedecer algo que você não entende? Como é que você vai obedecer uma regra que você não conhece?
Então é por isso que muitas das vezes nós, como cristão ou como cidadão, aonde eu vou chegar, eu tenho que conhecer a regra do local, a regra do lugar, para que eu possa não desobedecer aquela regra, se ela não for contrária à verdade de Deus. Se eu for na casa de alguém, por exemplo, está aqui o irmão Rivaldo é mineiro, né? Tem algum baiano aqui? Tem, a irmã. Tem algum cearense aqui? Paraibano? Né? Quem é de outros estados aqui? Todo mundo aqui é paulista, o restante? De Alagoas, está aqui um alagoano, né? Então nós temos um mineiro, um baiano, um alagoano. A forma de falar do nosso irmão aqui é diferente. Sim ou não? Ele fala diferente, um sotaque diferente. Só que se eu for para a terra dele, quem fala diferente sou eu, não é ele, né? Aí eu falo assim, chego lá na terra dele, mas vocês têm um sotaque diferente, mas está todo mundo entendendo, todo mundo, e está estranhando o meu sotaque paulista, não é assim? Aí eu chego lá em Minas Gerais, falo, mas aqui todo mundo aqui fala trembão, uai, sou. Está todo mundo falando esquisito. Não, quem está falando esquisito não é eles, é eu que estou falando esquisito lá. Não é isso? Hã? Lá na Bahia, lá, ô painho, ô maninha, ô gente, bichinho. Hã? Aí eu chego lá na Bahia, começo a dar risada de todo mundo ali. Aí, por que você está rindo? Ah, eu estou rindo porque vocês falam engraçado. Eu falo, não, ninguém fala engraçado, quem fala engraçado é você. Então você vê, irmão, que cada cultura, isso aqui no Brasil, de mudança de cidade para estado, já dá uma diferença muito grande na cultura, no falar, no jeito de ser. Aí você vai na casa de um mineiro. Hã? O mineiro tem o jeito dele, tem a regra dele dentro da casa dele. Aí eu chego lá como um santista, né? Vim lá do litoral e vou chegar lá e vou como um caiçara, que diz que é caiçara, né? E vou agir dentro da casa do meu irmão, que é mineiro, que tem as suas regras, que tem o seu costume de ser, e fazer totalmente diferente daquilo que ele viveu, aprendeu a vida inteira daquela forma. Então não tem como, dá um choque um choque social, de personalidade, né? Então, meu irmão, essas coisas, elas são normais. O que tem que haver? Se eu estou dizendo em relação à cultura, eu tenho que compreender a cultura do meu irmão. Se eu for a outro país, eu tenho que compreender, me adequar àquela cultura, entender aquela cultura, porque quem é o peixe fora d'água lá não é ele, sou eu. Então, quando Paulo ele trata esse problema dentro da igreja de Corinto, a primeira coisa que ele fala é: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque no dia que você ser imitador de Jesus, aonde você chegar, você compreende todo mundo. E as pessoas também vão lhe compreender. Sabe por quê? Porque Jesus, meu irmão, aonde ele chegava, ele era igual a todo mundo. Se Jesus chegasse numa casa, que na casa comesse só queijo, igual na casa de mineiro, ele ia comer queijo igual a todo mundo. Ele não ia dizer: ó, eu sou lá de Belém, sou lá de Israel, e eu não me assento com mineiro, não me assento com alagoano. Alagoa, como que é? Jabá que fala, irmão? É jabá, é assim que tem lá? Feijão e farinha e jabá. Olha aí. Olha aí que coisa tremenda, coisa maravilhosa. Jesus chega lá na casa do irmão Cícero, senta na mesa, o irmão Cícero vem com a farinha, com o feijão e com o jabá. Olha que coisa tremenda. Deu fome, irmão? Você é baiana também, então. Hã? Então, Jesus ia falar assim: pode pôr na mesa, vamos comer, vamos se alimentar. Ele não ia fazer cara feia. Não, porque ser de Jesus, ser um imitador de Jesus, você compreende o próximo, você entende o próximo. O próximo pode ser falho o que for. O próximo pode ser, às vezes, até desmantelado. Mas Cristo sempre amou os desmantelados, os pecadores, os rejeitados, os desprezados. Jesus sempre amou essas pessoas. Diga amém. Aí o que Paulo está dizendo, meu irmão?
Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Está ensinando a igreja a imitar a Jesus. Imitar a Ele porque Ele era um imitador de Cristo. Então, aí Paulo, ele começa a ensinar, dentro desse contexto, que para nós resolvermos problemas, até mesmo pessoais, às vezes, meu irmão, dentro da igreja, vamos falar dentro da igreja aqui, um irmão pensa diferente do outro. O irmão entende uma coisa e o outro entende de outro. O irmão acha que é melhor que seja desse jeito o culto, que o louvor tem que ser assim, que a pregação tem que ser daquela forma, né? Que a irmã tem que ser assim, que o irmão tem que ser assim. Cada um com o seu ponto de ver, de entender as coisas. Era esse problema que estava acontecendo lá dentro. O que Paulo está ensinando para nós? Quer resolver um problema? Às vezes até problema dentro de casa, meu irmão. Até problema. Por exemplo, o marido vai pintar a casa. Aí o marido compra tinta branca. A mulher quer verde. Eu já vi panela voar, irmão, por causa disso. Mas tem que ser verde. Não, tem que ser branco. Não, tem que ser azul. Pronto, irmão. É um motivo, é uma faísca para dar uma confusão dentro de casa. Mas como é que eu resolvo essa situação? Não, mas eu quero verde. Não, eu quero amarelo. Não, eu quero dessa cor. E às vezes a mulher é turrona, o marido é turrão e não cede e não quer, e pronto, e acabou. E aí? Como é que você resolve isso? Hã? Jejum de oração aí, ó. Jejum de oração. Tá certinho. Tá? Regras e às vezes ponto de vista, a forma que eu entendo uma coisa, o outro entende de outra. Espera aí, irmão. Vamos na fonte para resolver. Mulher, você quer o verde, eu quero o branco. Mas vamos chegar aqui num acordo. Qual que seria o melhor para a nossa casa e para os nossos filhos? Coloca os pontos. Você vai partir de um princípio que é sempre o melhor para todos. Qual o melhor? Não é o melhor para mim, eu. Né? Pessoa, se minha esposa querer só o melhor para ela dentro de casa e eu querer só o melhor para mim dentro de casa, tá pronto, acabou o casamento. Agora, quando eu compreendo, peraí, qual é o melhor para minha família? Quando eu entendo que o melhor não tem que ser só para mim, sabe o que acontece? Eu nego a mim mesmo. Porque Cristo negou-se a si mesmo. Sabe para quê? Para nos abençoar, para querer o melhor para cada um de nós. Então muitas situações, muitos problemas, conflitos de casais, de filhos, empresa, igreja, em qualquer lugar, meu irmão. E tem aqui hoje igreja, vamos lá igreja aqui, se a igreja estiver cheia, hoje a igreja não está cheia. Aí você pega aqui, é mineiro de um lado, é baiano do outro. Enquanto a família da Joama aqui tem uns 4, 5 aqui, baiano. Aí tem aqui do irmão Olivaldo uns 4, 5 mineiro. Aí a pessoa, cada um com uma forma diferente. Cada um com pensar diferente. Então, como é que se resolve as coisas? Nunca é o meu gosto, o meu querer, o meu desejo, mas é aquilo que busca o proveito de todos. Quando Jesus, a Bíblia, que ele não agradou-se a si mesmo, mas ele buscou agradar a todos. Mas não quer dizer que ele conseguiu agradar a todos. Jesus não agradou a todos, mas ele buscou agradar a todos. Ele só não agradou a todos porque nem todos tinham entendimento. Então nós temos que buscar o proveito de todo mundo, não importa quem quer que seja, meu irmão. O cristão, ele não pode ser egoísta. Uma das bases do pecado é o egoísmo, querer algo para si só. Eva, porque qual que é a base, a raiz do pecado é o egoísmo, meu irmão. Porque, oi? Isso é egoísmo. Aí pronto, quebrou tudo, meu irmão. Um dia que você queria, por exemplo, se eu querer que minha esposa seja igual a eu, quebrou tudo. Se você querer que os teus filhos sejam igual a você, não tem como, meu irmão. Não tem como filho ser igual ao pai. Pode parecer em alguns traços, no jeito de falar, mas a mentalidade é outra. Os sonhos são outros.
personalidade é diferente, pode ter traços, pode parecer um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, o nariz, a orelha, a cabeça, a cor dos olhos, mas ali está um outro ser diferente, distinto. Então eu não posso querer que o meu filho, irmãos, eu já percebi isso, que quando meu filho era pequeno, que eu queria que meus filhos fossem igual a eu, eu pegava no pé dos meus filhos, eu batia neles, você tem que ser igual ao seu pai, mas esse igual como? A única coisa que nós temos que passar de legado para os nossos filhos é o nosso caráter cristão. É isso que eles têm que ser igual a nós. Porque é o que Paulo está ensinando. Sede meus imitadores, não é na aparência. Eu sou imitador de Cristo. Então Paulo era um barbudo, cabeludo, igual pintam Jesus por aí. Não era assim, meu irmão. Esse imitador de Jesus era no falar do seu caráter, no agir do seu caráter, na conduta de vida. Quem via Paulo, via Jesus em Paulo. Porque Paulo disse assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não era Paulo que vivia mais, meu irmão, era Jesus que vivia nele. Então ele dizia assim: morrer para mim é o quê? É lucro. E o viver para mim é Cristo. Diga amém. Então toda regra, toda dificuldade que você tem com alguém, que você tem na igreja, que você tem na empresa, que você tem na família, e às vezes você não acha uma solução, você não entende como resolver aquele problema, busca nos princípios, meu irmão. Busca nos princípios. Não é crente Gabriela, meu irmão. Como é que fala? Nasci assim e vou morrer assim. Tem gente que é assim, não é? Nasci assim, cresci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Então, quando nós temos esse tipo de pensamento, tudo bem. Às vezes esses pensamentos eles partem de uma tradição da família. Peraí, eu aprendi com meu pai assim, então eu também vou ser assim. Meu pai, minha mãe, é um legado. Às vezes nós temos legado da família que nós queremos levar de geração para geração. Não é isso? Nós queremos levar de geração para geração. Verdade. Então, muitas das vezes nós mantemos algumas tradições da família. Isso é muito bom. A gente mantemos algumas regras que aprendemos com o pai, com a mãe. Mas nunca essas tradições, essas regras, pode ser uma ditadura. Amanhã chega o meu filho e o papai. Poxa vida, nós estamos vivendo no século 21. O senhor nasceu no século passado. Nossas crianças aqui, essa que nasceu tudo no século passado, meu irmão. Quem nasceu Oi? É lógico. Quem nasceu no ano antes de 2001 é do século passado, né? Do século passado. Então, quando vai resolver um problema, uma regra, uma tradição, busca resolver nos princípios. Porque tem muita tradição que nós abraçamos, até de família, que não tem nada a ver com os princípios de Deus, meu irmão. Não tem nada a ver. Até mesmo na igreja, né? Tem muitas coisas que nós não podemos perder o princípio de Cristo de vista, tá? O princípio de Deus tem que ser firme. Tradição humana é transitória, é local. Diga amém. A palavra de Deus é universal. Ele foi escrito há 2000 anos atrás. O que eles viviam lá como regra, costume, tradição, muitas coisas ficaram lá para trás que não servem para nós hoje. Mas os princípios, irmão, pode passar 2000, 3000, 4000, 5000 anos. Princípio da família, princípios de vida, princípios de adoração a Deus, princípios de conduta cristã, não muda jamais, pode passar o tempo que for.
Então Paulo trata de princípio. Peraí, hoje pode casar homem com homem, mas só que a tradição diz que qual é a tradição que nós recebemos? Estou dizendo social e familiar. A tradição social e familiar, homem e mulher. Então ainda quem é da geração passada conserva com base naquilo que aprenderam dos pais, da sociedade, como uma tradição. Casamento é homem e mulher. Só que vai chegar um dia, meu irmão, que a tradição social e familiar da geração que está sendo doutrinada hoje, por meio da televisão, da política, de escrita, de mensagem, elas vão perder de vista essa tradição familiar. Elas vão perder de vista essa tradição social. Então eles vão entender o que? Vamos ver um homem beijando o outro? Vamos dizer, normal. Vamos ver uma mulher beijando a outra? Vamos dizer, normal. A televisão sempre mostrou. E o conceito da família vai perdendo o seu vigor. É o que Paulo diz aqui, da depravação moral. Não tem nada a ver com a tradição humana, porque o mundo jaz no maligno. A igreja não depende da tradição da família, a igreja não depende da tradição social, a igreja depende dos princípios bíblicos. Uma vez que Deus falou que é homem com mulher que tem que casar, e que homem com homem não tem nada a ver com ele, é pecado, então nem mesmo a tradição, porque essa tradição um dia pode ser tradição para uma geração lá na frente. Geração de homem com homem, mulher com mulher, pode ser uma tradição que alguém vai dizer, não, eu aprendi que homem com homem não tem problema casar, e se falar mal é homofobia. É abominação para Deus, meu irmão. E se é abominação para Deus, é pecado para nós, e a igreja não levanta essa bandeira, meu irmão. Essa bandeira de arco-íris a igreja não levanta, porque a igreja não segue uma tradição do mundo, mas a igreja segue e anda nos princípios de Deus. O mundo inteiro pode se desviar, mas a igreja não. Você pode morrer, perder a cabeça, perder a vida defendendo uma tradição que não vai servir para nada no céu para você como galardão. Mas se você morrer servindo a Deus pelos princípios de Deus, meu irmão, você vai receber o céu. Amém? Você vai receber um galardão muito grande no céu. E a salvação, que é o maior galardão que a gente pode receber. Então o que Paulo está dizendo? Quer resolver problema? Resolve no princípio bíblico, meu irmão. Resolve no princípio. Problema? Peraí, mulher. Você está fazendo assim, 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 assado. Mas minha mãe ensinou assim. Eu tenho que ser assim. Meu pai falou que eu tenho que ser assim. Meu pai falava assim para mim assim: se você apanhar na rua, quando chegar em casa você toma outra surra. Não é assim que nossos pais ensinaram? Aí Jesus fala assim: se alguém te bater na outra face, oferece a outra. Não tem nada a ver com o ensinamento do pai, tem, meu irmão? Não tem nada a ver, né? Meu pai fala assim: rapaz, você tem que ser esperto, você tem que ser malandro. Quando o cara quer te enganar, você engana ele, senão você não vai conseguir viver a vida. Meu pai falava isso para mim. Meu. Quando alguém quer passar a perna em você, você já passa as duas nele, rapaz. Seja malandro, seja esperto. Era só assim. Então, eu cresci numa tradição de família que tinha que ser malandro, tinha que ser mais esperto que os outros. É triste, filho. É triste porque você cresce sem princípio. Você começa a ver as pessoas. Meu pai tinha um 7-1 terrível, tem até hoje. 7-1, o camarada conseguia enganar os outros, meu irmão. Enganava, mentia. Eu olhava aquilo ali e achava normal. Então a gente vai pegando até a tradição da mentira como se fosse uma verdade. Sabia, meu irmão? Nós temos que tomar cuidado. A nossa conduta de vida como pai, mãe, como líderes, nós temos que passar princípios de vida para os nossos filhos. Temos que passar princípios para a igreja. Quando eu ensino meu filho, eu falo: meu filho, você não tem que ser crente porque eu sou crente. Você não tem que ir para a igreja porque eu estou mandando você para a igreja. Você ama a Deus? Amo, pai. Então sirva a Deus por aquilo que Ele é. Sirva a Deus, porque eu não vou te obrigar jamais você ir para a igreja. Mas você quer vir para a igreja?
Quero, pai, então vamos. Que amanhã ele vai seguir as minhas pisadas, não foi porque eu forcei. Porque a Bíblia fala assim: ensina o teu filho no caminho em que se deve andar. Tem muita pessoa que ensina só o caminho da igreja para o filho, mas ele mesmo não vai. Não é isso? Ó, meu filho, tem que ir para a igreja. Tem que ir para a igreja, porque lá é o caminho certo. Mas a Bíblia fala que nós temos que ensinar o menino no caminho. É no caminho. Eu tenho que estar junto no caminho, sendo um exemplo para ele. Eu não posso dizer para o meu filho que o exemplo dele é o pastor da igreja. Não. Você tem que ser exemplo, sim. Eu não posso dizer, irmão, seja igual ao irmão fulano. Não. Eu tenho que ensinar o caráter para ele dentro da minha casa, meu filho. Ó, a obediência é princípio. Tem muita pessoa que obedece por medo. Princípio de autoridade ensinado na Bíblia, onde a Bíblia fala assim, olha, que nós devemos obedecer às autoridades, honrar as autoridades, é um princípio. Princípio de autoridade, porque Deus é autoridade. Eu aprendi dentro de casa que obedecer à polícia era por medo, medo de ser preso, medo de ser morto, medo de tomar um tiro, medo de ser algemado. Eu não entendia princípios. Quando a gente entende princípios, nós somos livres. Aí quando nós obedecemos as coisas por medo, ninguém é livre, meu irmão. Um escravo obedece ao Senhor por medo de ser castigado. Então ele não é livre. Vocês entenderam, meu irmão? Então Jesus fala assim: conhecereis a verdade, é princípio, e a verdade vos libertará. Amém? Eu sei que as horas não vão deixar nós ir muito mais além, mas tem muita coisa para nós aprendermos aqui, meu irmão. Então o que você não resolve na regra, o que você não resolve na tradição, o que você não resolve na ética, resolve-se em princípios. Certa vez eu vi um filme chamado A Jornada, um filme cristão. Interessantíssimo esse filme, meu irmão. Maravilhoso. Esse filme conta a história de um homem. Ele escreve um livro. Ele é um teólogo. E há uma mesa diretora de teólogos ali, de homens pensadores. Ele apresenta aquele livro naquela mesa e aquele livro dele é rejeitado. Aquele livro é rejeitado. E ele não entende porque aquele livro é rejeitado. E o mais velho ali da mesa era um senhor muito sábio, um homem muito inteligente. E assim, no filme, é um filme de ficção, ele havia feito uma máquina. Baixa mais, filho. Havia feito uma máquina que transportaria ele para o futuro. Aí um dia ele chamou aquele escritor e falou assim: olha, vamos até minha casa que eu vou te mostrar o porquê que você não deve escrever esse livro. E a temática do livro era que ninguém tem que fazer nada de errado. Mas por que eu não posso fazer o que é errado? Porque se eu fazer algo que é errado, eu vou receber um castigo. E esse castigo eu não posso recebê-lo por quê? Porque é errado eu fazer. É errado eu praticar aquilo e receber aquele castigo. Então ele baseava apenas o conceito dele de princípio apenas numa moral, numa ética social. Então ele pegou e disse assim: eu vou te mostrar algo no futuro que você vai entender por que você não pode entender as coisas dessa forma. E transportou aquele homem no futuro daquela máquina do tempo. E ele chegou no ano 2000 e pouco e viu só guerra, só viu morte. E ele dizia assim: você não pode fazer isso, você não pode roubar, você não pode enganar. Ele dizia isso para as pessoas no futuro. E as pessoas: mas por que eu não posso fazer? Por quê? Qual que é a minha fonte de moral, de religião e de ética? E padrão de vida? Aí ele viu que o entendimento dele era o mesmo pensamento que entrou no pensamento da humanidade. A humanidade fazia, tipo assim, eu tenho o direito de fazer o que eu quero, porque eu não tenho um referencial. Qual é o referencial da igreja, meu irmão? Está aqui: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então quem falou que eu não posso adulterar? Peraí, o que é adultério? Não, mas a novela fala que pode adulterar. É bonito a história na novela lá. O camarada está casado e está relacionando com outra mulher. E no final da novela eles terminam felizes para sempre. Aí a novela mostra que é dessa forma. Os filmes mostram assim, né? O errado sempre é o correto. O malandro, o bandido é sempre o mocinho hoje em dia.
Você vê que hoje ninguém, antigamente eu brincava de polícia e ladrão, ninguém queria ser bandido, meu irmão. Ninguém queria ser o ladrão, todo mundo queria ser o polícia. Hoje não, hoje todo mundo quer ser o ladrão. Eu sou ladrão, eu sou ladrão. Então nós precisamos entender princípios, referência. Por que eu não posso roubar? Porque Jesus falou que não é para roubar. Deus falou, não roubarás. Por que eu não posso adulterar? Não é porque estou mostrando, dizendo que não tem problema nenhum. Está insatisfeito com o casamento? Arruma uma namorada. Vai curtir a vida, não tem problema nenhum. É assim que a novela, que o mundo está ensinando. Você tem que buscar ser feliz. Você tem direito de ser feliz. Não está dando certo no casamento? Arruma outro, arruma outra. E assim o diabo vai minando as famílias, vai minando os pensamentos dos filhos da nossa sociedade. E aonde que vai parar tudo isso, meu irmão? Se nós não formos imitadores de Cristo nessa sociedade hoje, se nós não apresentarmos a referência que é Cristo, não é um modelo de igreja. Não, vai lá na minha igreja, que minha igreja salva, cura, batiza e leva para o céu. Minha igreja não. Igreja não muda ninguém, igreja não leva ninguém para o céu, igreja não santifica ninguém. Mas quando você chega e fala assim, olha, eu conheço alguém que pode mudar a tua vida, mudar a tua história, transformar o teu coração, te libertar, te amoldar, fazer de você uma nova pessoa. Quem? Pastor André lá na minha igreja, lá, vamos lá, ele vai resolver o teu problema. Meu pastor ora, o meu pastor revela, o meu pastor coloca a mão na cabeça, um demoniado cai. É certo isso que eu falei? Não. Eu posso ser tudo isso. Posso orar, o demônio cair. Posso orar, a pessoa ser curada. Posso colocar a mão, a pessoa ser batizada no Espírito Santo. Apesar que hoje está uma falta muito grande de batismo no Espírito Santo. As pessoas estão... Hoje só se fala de prosperidade, só se fala de riqueza, só se fala de dinheiro, de casamento dentro da igreja. É bom casamento, é bom ter que casar mesmo. Fala de carro, de casa. Mas hoje falar de santidade, falar de batismo no Espírito Santo, de salvação, está poucos. Falar da volta de Jesus, ninguém fala mais. Só prega dinheiro hoje em dia. Mas nesse altar aqui nós não vamos pregar essas coisas não, viu, meu irmão? Porque nós vamos pregar a palavra de Deus. Tem que pregar o Evangelho. E quem salva, cura e batiza com o Espírito Santo e leva para o céu, não é essa igreja, não é o pastor André, não é a irmã A, não é o irmão B, é Jesus Cristo. Você prega para a pessoa, se ela não vir para a tua igreja não tem problema, se ela aceitou Jesus, tá ganha para Jesus, foi salvo, foi liberto. Na minha igreja usa o véu, na minha igreja tem que batizar de novo, na minha igreja lá não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. Lá todo mundo é santo, todo mundo é salvo. Mentira do diabo, meu irmão. A mentira do diabo. Aonde a Bíblia fala, aonde tiver um pecador arrependido e falando no nome dele, ali ele está presente. Onde tiver 2 ou 3, a igreja tem que se reunir sim, seja onde quer que seja, mas a igreja tem que estar reunida sempre para um edificar o outro. Temos que ter um pastor, sim, temos que ter alguém que nos abençoe, que nos ensine a palavra, que nos direcione pelo caminho correto. Mas a igreja não salva, a instituição não salva. Quem salva é Jesus. E é isso que Paulo estava ensinando aqui, meu irmão. E nós vamos aprender isso ainda mais na terça-feira que vem, que as horas já foram, eu não vou me delongar. O que é princípio de autoridade? O maior problema ali era o princípio de autoridade. Uma vez que você burla a autoridade, você está traçando um caminho de destruição. Uma vez que você se priva de uma autoridade, você está buscando o caminho da destruição. Por isso que a Bíblia ensina que melhor é obedecer do que sacrificar. Então é melhor obedecer, estar debaixo da autoridade, do que viver do jeito que quer, da maneira que quer. É igual o irmão citou aqui, um carro. Irmão, se o carro, você pode estar na direção do carro, e você não tiver, andar numa estrada que não tem regras de trânsito, o que vai acontecer? Se você não tiver muito cuidado, você bate o carro, você atropela alguém. Não é assim? Por que acontece muitos acidentes? Logicamente pessoas que andam errado,
não sabem dirigir, andam bêbados, embriagadas. Mas existem acidentes que acontecem porque não obedeceram os sinais. A faixa, o sinal de trânsito, a placa, todas essas coisas nos sinalizam alguma coisa. Se a placa está dizendo pare, tem que parar. Se você não parar, se você passar direto, você se arrebenta. São sinais. E a vida é a mesma coisa. Nós temos sinais, princípios que regem a nossa vida. Se nós não andarmos de acordo com aqueles princípios, a gente vai quebrar a cara. Você está pisando no acelerador com os olhos fechados. Você está dirigindo com os olhos fechados. Amém? Vamos se pôr de pé, irmãos. Já são 9h15. O meu é 9h15 aqui. Esse relógio aí, ele está errado, irmão. Ele não está crente, esse relógio. 9h15 aqui ainda. Onde você está, 9h15 ainda? Tá, né? Vocês entenderam, irmãos? Ande por princípios. Tá? Princípios resolvem muita coisa. E eu estava citando aqui que hoje em dia se fala muito aí de homossexualismo, né? Que pode, de adultério e de coisas que as pessoas estão achando normal vivenciar isso aí. Mas a igreja é diferente, irmão. A igreja é a noiva do Cordeiro, é a noiva de Cristo. Tá? Nós temos que ser referência para o mundo. Nós não andamos de acordo com o mundo. Nós como igreja, não devemos colocar a nossa esperança na política, meu irmão. A política, a democracia é mundana, não tem nada a ver com Jesus. Se a gente depositar a nossa esperança dos nossos filhos, da nossa família, da nossa nação, em determinado político, nós estamos enganados. Nós temos que depositar nossa confiança em Deus. Realmente nós temos que estar debaixo da autoridade política, sim. Temos que saber votar, temos que saber escolher os nossos candidatos, tá? É um direito de todo cidadão. Mas colocar minha esperança na política eu não posso. Porque as coisas tendem a piorar, meu irmão. As coisas tendem a piorar. Nós temos que ser cidadãos conscientes, sabendo que eu vou intervir na minha nação, primeiramente orando pela política, orando pela autoridade. Porque a Bíblia diz que nós temos que orar pelas autoridades. Pode ser quem quer que seja, pode ser o pior ímpio que esteja na nação, dirigindo a nação. Se Deus permitiu que ele esteja ali, amém. Agora a igreja, cabe a igreja o quê? Orar, para que Deus nos dê uma vida tranquila e abençoada, para que Deus abençoe a nossa nação. Então nós temos que estar debaixo de princípios, tá bom, irmãos? Feche teus olhos, vamos orar.